vai iniciar o workshop, o evento, então pediria ao pessoal aí para que se acomodasse, né, nas cadeiras aí, para a gente poder fazer essa abertura. Em nome da Embrapa e da Embracal, Empresa Brasileira de Calcário, nós agradecemos a presença de todos aqui presentes nesse workshop. Nova abordagem sobre corretivos e correção de solos. Agradecemos aí a presença de todos os clientes, representantes da Embracal, os profissionais das instituições de pesquisa, de extensão rural, né, os parceiros comerciais. E vou chamar aqui para uma breve palavra aí, representando a Embrapa, né, a Thaís Lasso do Amaral, da Embrapa Agricultura Digital, que é chefe de excelência em tecnologia. Né. Bom dia, pessoal. Em nome da Embrapa Agricultura Digital, do nosso chefe-geral Stanley Oliveira, gostaria muito de dar boas-vindas a todos vocês, que a gente tenha aí um dia muito produtivo, né? Essa parceria nossa com a Embracal é uma parceria muito importante. Nós estamos aí, começamos as conversas, né, desde 2019, trabalhando aí com as demandas do setor, né, onde teve um workshop aí do setor sucroalcooleiro. E nesse momento a gente captou aí algumas das demandas, né, do setor. Desde lá para cá viemos pensando em alguns projetos, e um deles é esse com a Embracal, que hoje vão ser apresentados aqui os resultados. Então vocês vão ver aí que vão ter muitas coisas boas e assim, que nos dá muita satisfação. São resultados práticos, né, que vão ser direto aplicados no campo e que vão trazer realmente um diferencial aí para a indústria sucroalcooleira. Sucroenergética. Então, o senhor deseja boas-vindas, que tenham todos aí um dia muito produtivo de trabalho, discussões e debates. E vamos chamar, né, o Estevam também para falar. Uma palavra agora, Estevam Grande, diretor da Embracal. Bom dia, agradeço a presença de todos. A gente está muito feliz em receber todo mundo. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao João Belata aqui do Sindical, ao Caio do Calcário Cruzeiro. A Embracal é formada pela Calcário Cruzeiro, que tem unidade em Pereiras e Limeira, e pela MG Mineração Calcário Amaral Machado, que tem em Saltinho. A gente está muito feliz em voltar a investir em pesquisa. Essa parceria com a Embrapa ajudou e vai ajudar bastante. A gente acredita muito no produto que a gente vende, no calcário sedimentar, e a gente entende que a pesquisa é a melhor forma de fazer propaganda. Então a gente está investindo, está voltando a investir em pesquisa, e a gente fica muito contente em compartilhar com vocês os resultados que a gente obteve. Então, tenham um bom evento e espero que todos aproveitem bem. Obrigado. Agradecemos também a presença aí dos autores do livro Inovação e Desenvolvimento em Cana-de-Açúcar, manejo de nutrição, bioinsumos, recomendação de corretivos e fertilizantes, e cujo lançamento oficial será realizado hoje no evento. Agradecemos também a ilustre presença do professor Godofredo Dietz, aqui estendido aos demais docentes do Departamento de Solos da Exalc. Finalmente, a Embrapa, seus colaboradores, pela parceria de desenvolvimento de trabalhos que englobaram vários aspectos de correção do solo, em especial ao Fábio, Cristiano, Gabriel, Adriana, Luiz, Mariana, Arnaldo, Maria Júlia e Graciela. E aos colaboradores também da Embracal e Associados, em especial o Ronaldo, pela organização. E esse workshop terá composto por 3 palestras e o lançamento do livro. Tá? Ao final, nós teremos aí um tempo para que os palestrantes respondam as perguntas da plateia e também uma breve discussão sobre as apresentações. Né? Então, nós pedimos aos participantes, todo mundo recebeu aí um kit, né, com boné, com bloco, com caneta. Então, pedimos aos participantes para que formulem as suas perguntas por escrito, né, utilizem um bloquinho,
e entregue junto, né? Aí vai ter algumas pessoas recolhendo aí essas perguntas, o pessoal da organização, tá? Na redação da pergunta, escrever para quem a pergunta é dirigida, né? O palestrante a qual está sendo dirigida a pergunta, e a pergunta, e no final a identificação de quem está fazendo a pergunta e a instituição, tá? Então as perguntas vão ser encaminhadas ao palestrante no final, na etapa final do evento. Cada palestrante então vai ter um tempo para responder a essas perguntas que foram direcionadas, tá? Então vamos iniciar aí a primeira apresentação, um painel calcário de diferentes origens e outros produtos corretivos em cana-de-açúcar, apresentado pelo Fábio César da Silva, da Embrapa Agricultura Digital. Só contextualizando a questão dessa demanda, a gente já vinha essa discussão, que o setor de calcário está numa fase que, corretivos em geral, uma necessidade bastante importante de revisões e de pesquisa, e a gente vai falar um pouco sobre alguns pontos. Diferentes origens, a origem da rocha, sedimentar ou metamórfica. Outros produtos corretivos, porque hoje está se falando muito em misturas de calcário com gesso, de introduzir outros materiais. Qual a importância da questão da calagem? Bom, primeiro que você tem um país aqui com solos ácidos, né? Então, isso por si só já começa a explicar para que corrigir os seus solos. Segundo, dentro desse levantamento que o pessoal do Rafael Otto fez, o que daria mais retorno potencial de produtividade? Ele levantou calagem na implantação e calagem na soqueira. Mas tem outro, plantio ucraniano, meio, torta de filtro e tal. Como o nosso foco é isso, então estamos mostrando que são dois pontos de extrema importância para o desenvolvimento da cultura da cana. Dentro também aqui da filosofia do trabalho, sempre que a gente pensa que vamos fazer calagem. Calagem, se você busca um ambiente perfeito, ajustando, balanceando o seu sistema. Seja a questão do pH, os nutrientes, os micronutrientes, os macronutrientes. Não dá para pensar calagem isolada. E é isso que nós vamos apresentar algumas questões a respeito disso. Só que quando você altera o pH do meio, obviamente é bem conhecido isso, você altera todos os elementos e as suas disponibilidades. Então, quer dizer, você tem que levar em consideração esse equilíbrio. E isso aqui pegando aqui ouvi aqui do meu amigo Lúcio, né? A gente publicou num livro alguns anos atrás, é a questão de que você tem um funil, né, da adubação, contemplando a necessidade de você controlar os fatores, né, que vai restringir, né, a produtividade. E a prática corretiva é o primeiro item, para poder você conseguir fazer com que as coisas caminhem de uma forma adequada, numa produtividade alta. Bom, lembrando só que quando você está falando em prática corretiva, você está falando não só de corrigir a acidez do solo, mas está falando questão das folhas velhas, o magnésio, está falando do cálcio, você está falando da toxicidade de alumínio. Então, quer dizer, você está alterando várias questões, e nós vamos falar um pouco sobre isso, que muitas respostas que você tem em usina estão ligadas a desbalanço de elementos, principalmente magnésio a nível de soqueira, não é só ele. Mas aqui só mostrando só que para a planta chegar nesse nível aqui, ela já balanceou lá bastante. Para chegar a uma deficiência visual, é porque já faltou uma forma oculta e um monte de outras questões dentro desse processo. E aí os benefícios da calagem já são conhecidos, mas só para lembrar, né? Redução do alumínio tóxico, fixação de fósforo ou
relação de disponibilidade com ele, outros elementos também são alterados, disponibilidade, aumento de eficiência de fertilizantes, principalmente fosfatos, atividade microbiana, desenvolvimento radicular, questão hídrica. A gente observou algumas dessas questões. Mas só para dizer que não podemos pensar só em correção de solo, tem que pensar de uma forma mais ampla. Aí teve vários experimentos, né? Aí deu origem a um projeto, né? De pesquisa, aprimoramento e recomendações técnicas de correção e acidez do solo e suas aplicações fitotécnicas no canavial. Esse projeto ele rodou junto com o projeto que a gente tinha com a Copercana na época. Só que a gente tinha os outros elementos trabalhados no outro projeto e a gente trabalhava a parte do calcário nesse projeto. Então aqui hoje a gente está falando em resultados, modelos para aplicação deles na lavoura, orientações em função de diferentes origens. Temos uma parte campo, temos uma parte em vasos, que a gente desenvolveu ao longo desse período. E tem uma parte de incubação também. Então a gente trabalhou em todas as frentes tentando ser mais eficiente. Por quê? Às vezes, se você fosse testar um monte de mistura, um monte de coisa, e fosse direto no campo, tem várias dessas misturas que talvez não fossem tão interessantes. Então você seleciona isso antes de você jogar no campo essa questão. Os objetivos específicos do projeto. Tem até um software desenvolvido numa API, onde tentava abrir calagem de gesso e começava a trabalhar com algumas outras misturas. Considerando várias variáveis, nós vamos comentar um pouco sobre isso. Não vou falar de software aqui, porque não é o público específico. Objetivo específico, aprimorar uma recomendação de corretivos na cultura, coeficientes técnicos pela experimentação, origem da rocha, granulometria e reatividade, estabelecer razões da mistura, lajão calcário, gesso ou outros resíduos, papel, para corrigir o perfil de solo com segurança ambiental. Reduzir os custos de monitoramento da lavoura e os modelos de produtividade, usando imagens de drone, que a gente começou também a trabalhar com isso, e avaliar a reatividade dos calcários em função da origem, rocha, profundidade da incorporação e também a gente começa a falar em deriva da aplicação. Aqui a gente tentou, como eu trabalhava em modelo, a gente fez algumas condições mais controladas para poder tentar desenvolver o modelo e validar ele depois em campo. Bom, só lembrando, né, o genérico da coisa, né, a amostragem do solo, né, nas camadas se vai ser superficial para calcário ou subsuperficial 0,20 ou 0,30, agora nós falando, ou você vai ter uma camada subsuperfície para gesso, por exemplo. Análise físico-química da amostra, amostragem da análise dos corretivos, um planejamento de ação, né, profundidade, deriva, custo, seleção de material, planejamento, toda essa área, e uma aplicação das medidas corretivas, olhando sustentabilidade da produção, que não adianta pensar só na cana-planta, você tem que pensar no sistema, né, de cultura, ampliação da absorção de nutrientes, aumento de produtividade e rentabilidade econômica, receita, custos de aquisição e quanto gerou de lucro em termos de produtividade. A gente também leva em consideração se o sistema ia ser o sistema Embrapa, a gente separa as análises solo por grupo, para poder fazer. E agora a gente vai começar a falar um pouco o que tem na legislação. Antigamente se falava muito em calcário calcítico, calcário magnesiano, dolomítico, acima de 12% de MgO. Hoje não se considera mais. Quer dizer, essa legislação, se ainda se fala, mas não está mais amparada na legislação. Não se fala na origem geológica, quer dizer, metamórficos são mais duros, precisão, precisa ser bem moído, e nem os sedimentares são mais friáveis ou moles. Então, a origem da rocha não é levada em consideração na legislação, para nenhum cálculo. E aí algumas fontes, né, e os valores mínimos de poder de neutralização,
que são considerados na nossa legislação. A soma, o teor de óxido de magnésio, óxido de cálcio, o PRNT mínimo para comercializar produto. A gente provavelmente vai ter que mexer em algumas legislações a respeito disso também. Aí, aqui começam os pontos críticos. O poder de neutralização, quando você vai peneirar o calcário, nós vamos falar um pouco sobre isso, você vai separando em frações. A fração chamada mais grosseira se considera a reatividade como igual a zero. Isso está na legislação. A fração que passa pela peneira de 10 e fica na de 20, ela vale 20% de reatividade. E 60% entre o 20, que fica retido na 20, e a reatividade de 100, o que passa por todo o sistema. Muito bem. Só que a gente vai começar a mostrar alguns dados mostrando que isso não é verdade. Isso não é verdade, tem que considerar a rocha, a origem da rocha, para poder corrigir o cálculo da PRNT. Tem já alguns trabalhos de outros colegas, como o Crucial, o pessoal do IAC, já andaram trabalhando também em cima disso. E em termos práticos, em termos conceituais, o poder reativo da transição total é uma consideração entre a característica química da rocha, a sua origem, e a característica industrial, a moagem, quer dizer, como distribui as partículas em tamanho. O PRNT, que sempre olhando 3 meses de reação, deriva a perda de você ter pelo vento, umidade, moagem, etc., a dispersão da aplicação fora do alvo, né? Origem geológica, né? Concentração também é um fator importante dos elementos. Profundidade de incorporação. Aqui entra a questão da limitação do tipo de solo, equipamento, para ver até onde você consegue fazer essa incorporação. Custos de aquisição de insumos e fretes também são variáveis, que se fala muito por ponto de PRNT. O que a gente vai começar a mostrar que não é exatamente isso que tem que levar em conta ou recalcular o PRNT. Tem sempre uma equivalência, né, de neutralização entre o calcário, né, que é o carbonatos de cálcio e magnésio, por causa do poder molecular, o peso molecular, né, que é um pouco maior, e tem outras fontes também possíveis, né, e também tem uma capacidade de neutralização que abre a porta para misturas também. Lembrando, né, que esse óxido de cálcio e magnésio, né, como eu falei, o carbonato de cálcio é 1,79, magnésio 2,48, peso molecular. Você vai fazer esse cálculo da fração molecular, né, colocando para ter esse fator e para ter o fator para magnésio. Esses fatores, pegando um exemplo de um calcário dolomítico aí com 36 e 12 de óxido de magnésio, você vai ter esse número multiplicado o magnésio por esse, e você vai ter o equivalente em termos de neutralização dele. O poder de neutralização dele é assim que é calculado, tá? Não leva em conta a rocha em si. Aqui entra a questão das peneiras, as aberturas das peneiras, né? E o que fica no final. Então vai se retirar a primeira, passa para a segunda, passa para a terceira e vai sobrar, né? O mais fino vai para a parte de baixo. E aí a reatividade está em cima desses parâmetros que, como eu já li na legislação, é assim que ele calcula. Aqui, para ter uma ideia, né, pegando 100 gramas, quanto estaria aqui, quanto, por exemplo, ficou nessa unidade, como ela aparece do ponto de vista visual, né, nesse produto que teria uma reatividade de 87,2. Vou começar a mostrar, aqui mostrando o PN, né, a questão dos PN, dos calcários, que é bastante variável, e a reatividade também, que é variável em função da granulometria.
E a diferença entre o PN, a capacidade de neutralização, e o PRNT, que é uma multiplicação deles, vai dizer para a gente quanto sobra residual. O que a gente ficou bastante intrigado é que, na verdade, nas fotos que a gente testou, o poder residual para as granulometrias em prática não é tão grande quanto se pensa, exceto fonte de algum elemento específico. Vamos lá. O projeto tem calcário sedimentar metamórfico num solo arenoso, uma areia quartzosa, com cultura e sem controle de condição esquemática, quer dizer, a chuva local, né? Santim 2, a gente desenvolveu aqui na região de Piracicaba, né? Um calcário sedimentar metamórfico, experimento de campo, num solo argiloso siltoso, com cultura. Aqui esse solo, ele seria um solo já até com hidrogênio CTC 2:1, uma mistura. Então é um solo de alta CTC, altamente reativo. Embarapa Meio Ambiente fez diversos estudos de calcário sedimentar metamórfico, que vai ser apresentado depois da minha sequência, né? Onde a gente foi feito incubações, controle de umidade, temperatura, que o Gabriel vai falar. A gente teve a parte de desenvolvimento do software, tentando pegar essas variações, modelos de previsão de respostas, a produtividade dos animais de drones e balanços. A gente comenta alguns outros ensaios de outros parceiros, e o workshop é uma divulgação junto com o livro que nós vamos falar hoje sobre ele, que é uma síntese de um monte de anos de pesquisa. Só mostrando aqui as análises, né? Fósforo baixo, o potássio estava médio. Isso aqui é um solo arenoso, 85% de areia. Não parava nada nesse negócio. É um solo difícil, o ambiente né, praticamente. E a gente trabalhou em cima desse solo. Então as análises gerais dele, mas mesmo assim eles conseguiam ainda manter alguma saturação de base, porque eles estavam adubando todo ano, né, ali no Santim, para manter essa condição. Os calcários que a gente usou, o metamórfico tinha uma RN de 92 e o sedimentar aqui do Saltinho 85. E PRNTs diferentes, capacidade de neutralização distintas, mas como esse número não estava muito representando, porque ele, na verdade, a gente vai descobrir que não é isso exatamente, essa reatividade dele. A hora que você rebalanceia, esses números começam a ficar mais perto um do outro e você começa a ter resultados muito parecidos, e você só vai corrigir a hora que você leva em consideração a origem da rocha. Aqui é um experimento, só para mostrar, né, que a gente fez. Aqui foi uma ideia do longevos, mas assim, basicamente é uma curva de resposta, né, do calcário, usando o calcário sedimentar e metamórfico, basicamente é isso. Aqui é só para mostrar que a gente fez a avaliação dele, não é para mostrar os dados assim, a gente vai mostrar já os gráficos, só para mostrar que a gente trabalha o calcário 39, 78, 107, 165, até 275 dias. Praticamente a gente fez a curva de integração do campo dos calcários por dose. E aí a gente fez uma avaliação detalhada dele, o sistema também é CDANAT, a gente usou, né, para esse caso. Então a gente acompanhou para ver o que a planta estava dizendo, se a reação do solo estava batendo com o crescimento da cultura. Aqui mostrou o seguinte, aqui era o pH em CSL2, estava nessa faixa aqui, estava na faixa de 5, 5,1, 5,2, e aqui a dose calcário, e você aumentava o pH do meio. A dose recomendada nessa área era em torno de 2,5 toneladas, estava nessa faixa aqui. O aumento da dose, aumentando o teor de cálcio e magnésio, obviamente, no solo que foi aplicado calcários.
A saturação por base também houve uma elevação, aí na faixa de 70%, e a gente observou que essa resposta estava na ordem de 70%, e não 60%, como a gente estava imaginando inicialmente. Aí a gente fez a questão dos dias, né? Então a gente vê a curva dos dois calcários, né? O sedimentar e o metamórfico, então você tem essas curvas de neutralização que foram ocorrendo ao longo do tempo. A gente observou que o calcário sedimentar, ele tinha uma reação muito mais rápida, que a gente vai checar isso depois em outros ensaios. Então ele reagia mais rápido e depois eles meio que se igualavam no final do processo, embora existam algumas variações aqui. A saturação, esse é para 2 toneladas, esse é para 4 toneladas, esse daqui com 6 toneladas, essa reação aqui foi um pouco melhor, e aqui com 8 toneladas. Mas você vê que eles estão muito próximos, né, com algumas variações com um determinado período de tempo. Mas na dose que era recomendada, o sedimentar ele dava conta, aumentando a dose, aí eles começavam a mudar um pouquinho a dinâmica dos produtos. O que a gente obteve no final foi isso daqui. Esse ponto a gente deu uma checada, ele é um pouco mais para cima, ele está mais aqui, tem um outlier, né? E aí a produtividade dele subiu, e a gente subiu, tirando, isso aqui foi para 70%, ajustando esse ponto. Vai ser basicamente uma resposta linear à calagem, na área independente da fonte do calcário. Desculpa, a dose de 6 reduziu? Não, na verdade, assim, o que aconteceu aqui? A gente, quando a gente foi calcular um ponto fora, a hora que a gente corrigiu esse ponto fora, ele foi mais ou menos para cá. Entendeu? Porque a gente tinha 4 repetições na área. Uma repetição, nós deu um ponto fora. Aí a gente, quando tirou a repetição, aí ele se ajustou. Tanto é que o R2 é 0,51. Ele foi para 0,78. Quando tirou o ponto fora. Aqui mostrando já na soca. Ó, isso é a produtividade da soca. Praticamente já não tinha mais efeito nenhum dos dois. Também com um solo de 85 de areia era meio difícil ter efeito residual nessa área, né? A gente tem outros ensaios na mesma área. O que a gente verificou é que o que faltava era matéria orgânica nessa área. A gente tem outro ensaio, mas não é o caso. Depois eu posso explicar por quê. Ó, a ausência de diferentes respostas da cana em relação à reatividade do calcário, praticamente as duas se comportaram muito parecidos. A dose de calcário subestimada de 2 toneladas, que é o recomendado, é um critério de saturação por base, considera valores de produtividade e alterações de atributos do solo em relação à acidez. O que a gente viu é que, quando a gente fez o método de balanço, essa dose ia para 5 toneladas, não para 2,5. Tá. Então, aqui mostrando o segundo ensaio, né, num solo assim, já que teria uma CTC mais alta, ele tem entre argila e silt predominando, e tem uma parte de areia já bem menor. Aqui os calcários usados, novamente eles estão muito próximos aqui, e 95, 96 para 70 no PRNT tradicional. A gente fez o mesmo ensaio que a gente fez, a gente sorteou as áreas, trabalhando de novo da mesma maneira na área, e feito o mesmo experimento, só que numa condição de solo de CTC mais alta, para a gente ver se isso se repetir. O que a gente observou? Aqui era o calcário sedimentar, aqui era o metamórfico. Você verifica aqui, ó, aumento, né? Aqui é a reatividade, né, em dias
30, 60, 90, ele vai aumentando a reatividade. Saturação de base, a mesma coisa, acompanhar. E esse aqui, ó, era um lajão, que também tinha uma capacidade de reação, mas era bem menor. Mas a gente avaliou esse lajão também. O teor de cálcio aumentando, o teor de magnésio aumentando. Então ele vinha numa crescente como reatividade mesmo nesse solo. Aí a gente avaliou, aí novamente não separou esse ponto aqui novamente que estava mais alto, mas você vê que ele já tem uma variabilidade maior. Isso é uma correção de magnésio, essa é uma correção de saturação de bases, cálcio magnésio, saturação de bases, e esse aqui é um hidrogênio mais alumínio que se reduziu na área, tá? E voltou de novo a mesma questão dos calcários terem um comportamento praticamente igual. A gente tentou fazer contraste, tentar ver se um estava diferente do outro, avaliou o solo, avaliou a planta e não dava diferença. Talvez por causa dessa problema da reatividade que é mal estimada em função das frações. Aqui mostrando a produtividade, nós estávamos com uma produtividade na ordem de 180, aqui variando, né? Mas entre 60 a 180 toneladas naquela planta, que bem diferente da outra, que não estava dando 100, né? E a gente viu o seguinte, que 8 toneladas de lixão moído, ele seria o valor equivalente a uma dose de 2,5 toneladas de calcário, tá? Então a gente viu que ele tinha esse potencial, mas ele ainda estava um pouco mais baixo. E você vê que a correlação aqui é de 85, 0,85. Entendeu? Então, aí a gente queria ver a questão da soca. Novamente a soca não deu nada, a gente não diferenciou nem dose, nem fonte, sumiu. Praticamente só viu um pouco de efeito de magnésio que sobrou no solo, não teve efeito residual praticamente. E aí nós estamos falando numa soqueira, uma primeira soca, uma média de 116 toneladas, uma ATR de 164, tonelada de pó por hectare de 16,9. Quer dizer, era uma condição muito favorável para manifestar. Mas só que era um solo de uma acidez altíssima, que tinha uma reatividade muito grande, mas a gente observou isso. Então o que a gente concluiu? Solo chama, na verdade, esse é um silter, é um neossolo litossólico. Os solos não foram observados uma diferença de produtividade em relação à fonte, devido a uma variação de Brix, pó, ATR entre sedimentar e metamórfico. A produtividade média foi de 169, também não diferenciando a origem da rocha. Houve um efeito de dose crescente, respondeu assim, linearmente a doses, não houve uma alteração de Brix e pó, houve aumento do açúcar por hectare por consequência da produtividade, não por a reação do calcário sedimentar é subestimada pelo PRMT, calculando a partir do poder de neutralização e reatividade. A relação do calcário em relação ao metamórfico. Devido a essa diferença em reatividade, caberia estudo de diferenciação na legislação com relação à origem e reatividade de diferentes calcários em função das frações. Precisaria ser separado para poder dar um número para ter mais perto da realidade. Aí foi para os estudos em vaso, a gente pegou aquele sólido, sei lá, mais elevado, peneirou e montou o estudo em vaso. Aí trabalhou com esse solo partiu de 39 de saturação, também tinha alumínio nele. E aí a gente foi fazer os testes, né? E a gente foi trabalhar em cima daquilo que teria demanda de mercado. Por que a gente optou por fazer estudo em vaso e a gente usou milho? Porque a gente achou que se ficar entrando com um monte de experimento de campo sem ver se o negócio tinha um potencial ou não, a gente fez uma filtragem desse tipo de ensaio. E a gente testou o calcário puro
o lajão sozinho in natura, sem limpá-lo, né? Como está no campo, né? Só moer o que estava lá. Lajão metálico com calcário sedimentar, lajão com gesso e calcário sedimentar, lajão com lama de cal, lajão com lama de cal e calcário sedimentar, lajão com lama de cal e gesso. Aí as umidades que ficaram o produto, os teores de óxido de cálcio, óxido de magnésio, esse aqui tem enxofre, os PRMTs calculados, né, correspondentes, o preço estimado, quanto abaixava de preço quando eu fazia as misturas. Esse era o nosso ponto-chave. Então, por exemplo, quando se eu usasse o lajão, era 45% mais barato. Obviamente, tinha alguns problemas. Quando a gente misturava lajão, gesso e calcário, dá menos 0,6. Calcário sedimentar mais lajão misturado, reduzia 9%, 10% do custo. Quando você usava uma lama de cal, isso ia para 34% de redução de custo. Então havia algum potencial variando aí de 5%, 6%, 7% até 30% em termos de redução de custo do corretivo. Então eles fizeram tratamentos: calcário sedimentar, calcário metamórfico, lajão passando pelas peneiras, todos passando pela peneira, e o experimento 2, que era o nosso foco principal naquele momento, que era ver a questão também das misturas, né? E aqui, aí tinha a questão do calcário sedimentar, as doses do calcário, a questão do calcário metamórfico, as doses do metamórfico, e tinha essas misturas. Qual que é o intuito aqui, principal? Esse ensaio aqui ainda estamos fazendo análise da dele. O projeto terminou no passado. Então, o que a gente fez aqui era ver a viabilidade disso daqui do ponto de vista prático, se teria potencial. Essa era a pergunta. Aí fez esse monte era 300 e tantos vasos, entendeu? A gente sorteou os vasos, distribuiu dentro da casa de vegetação, depois fez a movimentação dele. O que a gente obteve? Doses de calcário, tem uma resposta aqui de aumento de saturação. Dose de calcário pH, corrigiu o pH até 6,5, 7. Que era para a parte especificamente do calcário que ele estava avaliando, que era a curva comparativa. Aí a gente viu, por exemplo, essas misturas aqui comparando com o calcário, tá? Desempenho relativo do pH. Todos esses daqui, ó, estavam abaixo do calcário, tá? Lajão, calcário. A escória, ela tem um desempenho grande, e a mistura de escória com calcário. E o gesso só nessa mistura, ele esteve muito próximo do desempenho do calcário também. Agora, o desempenho relativo por saturação de base, ele não bateu o calcário. Ele teve, não chegou a ser tão bom assim. Aqui é mostrando agora esses corretivos, né? Os valores que a gente obteve para lajão, calcário e tal. Então, nossos valores de pH, os nossos valores de saturação, isso para 90 dias de reação, tá? Então, já indicando assim algum potencial para algumas misturas. E é isso que a gente obteve. Qual é a eficiência relativa em comparação ao calcário? A escória teve bastante, a escória calcário alta, e os demais misturas, eles tiveram valores aí na ordem de 75% e alguns até menos. Lajão, por exemplo, ele, sujo, não mostrou-se tão interessante. Só que a gente tem algumas análises também, quando você pega um lajão in natura, sujo, que a gente chama, sem peneirar ele tem essas médias aqui, um pH de 52. Quando você limpa ele, você remove toda a fração de siltito, toda essa questão de material orgânico misturado, esse número de 52 vai para 79.
Então, aí ele passa a ter um certo potencial. Então, há um potencial de concentração do óxido de cálcio, há um potencial de concentração do óxido de magnésio e há um potencial de você subir o poder de neutralização. Aqui só mostrando o sedimentar, né, comparando aqui as frações, né, deles, quanto foi reativo, o lajão in natura e o lajão limpo. Então você pode verificar que esse lajão limpo ele começa a ficar parecido com o calcário sedimentar, mas tem que remover a sujeira desse lajão. No experimento não foi utilizado lajão in natura, tá? Foi o natura que teve lá, então nós não temos dados que varia a britagem, envenenamento dos óxidos de magnésio, mostrando a diferença entre eles. A reatividade do lajão limpo ele é tão bom quase como o calcário, ele está muito próximo ao calcário. Conclusões. Outros novos produtos utilizados, resíduos da mineração, pó de rocha, siderúrgico, escória, em combinações ou não com calcário, pode ser considerado corretivo desse teste, por seus efeitos de saturação de bases, variando a eficiência de 55% a 161%, comparativo ao calcário comercial. O lajão in natura pode ser facilmente processado através de uma habilitagem, mas tem que ser retirado o folheiro dele, porque senão derruba muito a eficiência dele. Resultados também indicam a possibilidade de reciclagem de resíduos, utilização de minerais, e esse negócio tem um potencial regional para ser trabalhado. A parte do meio ambiente aqui, que é as incubações, eu não vou entrar nisso, porque eu deixarei para o Gabriel falar. Eu vou só comentar isso daqui. Qual o erro da legislação? Isso aqui é o dado médio do sedimentar metamórfico. Se aqui a legislação diz que é 0, diz para mim o seguinte: o metamórfico ele reage 20% ainda. Não é 0. O sedimentar 27%. Tem algumas variações, mas estou colocando a média. Metamórfico na fração P20 reage 8%, o sedimentar 34% a mais do que a legislação fala, propõe. Na fração 50, o metamórfico tem 12% a mais e o sedimentar 30% a mais. E o metamórfico aqui ele tem menos 20 em relação ao comparativo à legislação, o sedimentar menos 7. Não é o 100%. O que quer dizer isso aqui? Essa informação é muito clara. Ela diz para mim o seguinte: a legislação não pode continuar sendo feita dessa maneira. Você tem que, no mínimo, separar as rochas e recalcular a reatividade das frações. Depois da palestra, o Gabriel vai apresentar mais detalhes. A gente começou a trabalhar com o sistema, a gente chegou a montar esse sistema, uma API, onde considerava a análise de solo, a cultura, no caso era cana, a gente não trabalhou com outras culturas, a produtividade, o tipo de calcário em relação à análise e a origem, a profundidade na incorporação, a perda relativa deriva da aplicação do corretivo e também o custo de calcário e frete. Então a gente começou a trabalhar essas questões no sistema. E a gente estava desenvolvendo isso daí, fez uma aproximação. Lembrando também que nós usamos 2 métodos de cálculo. A saturação de bases, né, que é tradicional, que o ECE usa, né, que é bastante usado no país, e a gente usou o método de balanço nutriente, que é o método que a gente está trabalhando há uns 10 anos com ele, calibrando ele em usina e trabalhando com ele. Ele considera a produtividade esperada, pH inicial e pH desejado, o teor de cálcio e magnésio no solo, também vai atrás e completar o teor de cálcio e magnésio no solo, principalmente magnésio mostrou extremamente importante para alta produtividade, demanda nutricional da cultura, taxa de recuperação de cálcio e magnésio pela planta, o quanto a variedade é eficiente em recuperar aquilo que foi colocado para ela. Requerimento de cálcio e magnésio, taxa de recuperação do extrator, aqui é menos crítico, tá? Porque tem variação de extrator, mas
Se você pegar fósforo, é crítico. Dá um erro gigante de interpretação de resultado e também precisa de ajuda. Nível crítico de cálcio e magnésio. Então, a gente considera a produtividade dividido pelo coeficiente de utilização biológica, que é o inverso da planta. E a gente considera tanto raiz quanto os colmos como folha. Aqui é uma divisão quanto vale o peso da extração de cada um deles. E varia também em função de variedade, mas esse é um valor médio. O que significa isso? A produtividade vai puxar a demanda. É mais ou menos assim. Se eu aplicar 1 quilo de cálcio, quanto quilos de matéria seca em cana vai ser gerado? Essa é a base lógica. Isso também pode ser variável com acertos para os fertilizantes. Então, por exemplo, 1 quilo de fósforo desses daqui é tantos quilos de matéria seca. E não só atender a quanto é produtivo, mas também o quanto a cultura está demandando, o todo dela. O conceito é basicamente isso: produtividade esperada, coeficiente de interação biológica. Tem alguns fatores, se a variedade é responsiva ou não responsiva, a demanda nutricional, a taxa que ela aproveita dos nutrientes que estão disponíveis para ela, e a gente calcula o nível crítico também nesse solo, faz o balanço entre o que tem no solo, a gente avalia a capacidade do extrator em retirar, e a gente considera, vou pôr um adubo ou um calcário, o quanto disponibilizou em cálcio para ela no solo, o quanto efetivamente ela foi utilizada. Então, o que a gente está falando? Nós estamos falando que um fertilizante ou um calcário, ele vai repor para ter um incremento de produtividade. Então, o solo tem tanto, o produto que você está aplicando está aqui, e você tem esse ganho de produtividade. Aqui, nesse método, a gente pode levar em conta ambientes edáficos, por exemplo. Só mostrando aqui que o nutriente vai relacionar com planta, né? Só que ele pode ter, que é mais certo isso aqui, ou ele pode estar numa subutilização, daí ele fica linear. Lembrando que a demanda, por exemplo, a produtividade está aqui. Essa aqui é uma curva que nós medimos da demanda de cálcio, e essa é a demanda do magnésio naquela planta. Esse daqui é na soca, demanda de cálcio e demanda de magnésio. O que a gente viu, que esse fator aqui pode ser atendido no primeiro ano, mas se você for usar efeito residual, normalmente vai faltar magnésio no sistema. Mas a gente pode provar isso, é fácil de demonstrar. Tá? Então, isso daí talvez ajude. E aqui tem a questão de porquê das demandas em função do modelo de que você está levando em consideração o ambiente de produção e a redução de produtividade em função do corte da cana, né? Então, uma coisa para cana-planta, outra coisa para soqueira. A gente tem visto que isso aqui explica muito por que está faltando magnésio no sistema, e a gente fazendo esse balanço, a gente começou a observar. Aí a gente foi trabalhar a recomendação, balanço de nutrientes, né, mais correção de alumínio, etc., com saturação por base. Quando você tem, basicamente, até 100 toneladas, você bate os dois sistemas, você tem 95% de acerto. Quando você vai para uma produtividade de 120 toneladas, por exemplo, esse número ele começa a cair para a ordem aí, um erro. Por exemplo, você recomendaria aqui 2 toneladas, o balanço de nutrientes recomendaria 3, por exemplo. Você começa a diferenciar as recomendações porque a gente começa a ver que vai faltar magnésio na cultura. Aqui, 150 toneladas da cana-planta, já dispersa um monte. Aí a saturação por base não segura mais essa recomendação. Você vai subestimar a aplicação. Aqui a avaliação, isso aqui foi um dos trabalhos que a gente já apresentou em evento, mas basicamente usando drones a gente usa
o índice de vegetação, né, o drone voa nas nossas áreas. A gente vai estimar por modelos quanto é a previsão de produtividade voando o drone na área. A gente conseguiu ainda, uma previsão ainda tem 13% de erro para esses 3 metros. Quer dizer, está com acerto de 87% para estimar a produtividade. Outros colegas, eu só lembraria que o gesso, vários ensaios da Embrapa, né, que temos do grupo do Embrapa Cerrados, estava dando uma média de 3 toneladas por hectare por corte de benefícios do gesso para a condição de solo de cerrado. Aqui mostrando cada planta, a soca, a primeira soca, a segunda soca, a terceira soca. Eu não vou entrar muito nisso, isso aqui é o dado do nosso outro colega, só para dizer que gesso é importante, tem que levar em conta. E aqui é um trabalho que mostra que os custos de aplicação de calcário e gesso são pagos praticamente em combinação de gesso e calcário, são amortizadas rapidamente com uma receita líquida de 13,3%. Isso aqui a gente escreveu no capítulo de livro, o colega Lúcio, né, que teve essa parte aqui. Então a gente, lembrando também o potencial de outros materiais siderúrgicos, termofosfatos, para entrar nas misturas também. Isso aqui é mostrando só que sempre vai haver um processo de acidificação, inevitável que ocorra. Só mostrando a curva aqui, né, especificamente subsolo e da superfície. Lembrando que hoje a gente tem uma demanda por carbono, você tem uma relação hoje de tudo tentar reduzir a questão do carbono, então a descarbonização do setor também é uma demanda importante. E agora eu vou direto às demandas. Novos produtos, novas recomendações, considerações finais. Necessária a demanda de aprimorar a recomendação de manejo da fertilidade sobre superfície, calcário com gesso, em especial de suqueiras. Aprimorar a recomendação do uso do calcário em suqueira e interação com interação de micronutrientes e fósforo. Aqui a gente viu também interações com micro, então vai precisar trabalhar isso. Sucesso aumentar a demanda da mistura calcário e gesso tem levado à utilização de outros resíduos em misturas também, tem que avaliar isso. Metodologia de análise laboratorial da mistura calcário e gesso parece que está muito crítico. Tem problemas de erros metodológicos, necessita de controle de qualidade, tem um monte de problemas a ser estudado. A avaliação dos calcários sedimentares em granulometria mais grossa é uma alternativa, mas tem que ser avaliado os custos, o tempo residual para perenes, isso tem que ser bastante investigado, porque também precisa ver quanto tempo, né, efetivamente isso acontece. O lançamento desse livro, e isso aqui vai ter que ser atualizado. Todo o manual de análise, amostragem, avaliação, metodologia, tudo isso futuramente, qualquer projeto vai ter que ser avaliado para poder atualizar de forma correta. As equipes de trabalho nossas são várias, né? O pessoal da Exalc, o Luiz Fernando, o pessoal da Embracal, os bolsistas foram vários. O pessoal da Coplacano me ajudou na época, colegas de Embrapa, Cristiano, Inácio, e aqui dos bolsistas eu dei destaque aqui para o Gabriel, porque ele vai falar na sequência. Tá? Então, é isso que eu tinha para falar.